Começamos agora mais um capítulo do nosso curso de pré-cálculo. Agora a gente vai começar a estudar especificamente os conjuntos compostos por números, que a gente conhece eles como conjuntos numéricos. Preparados? Então vamos para as aulas. Na aula de hoje a gente vai começar falando sobre o conjunto dos números naturais. Qual é esse conjunto? A gente representa esse conjunto pelo símbolo N com uma perninha dupla aqui na esquerda, e ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3 e assim segue. Então a gente tem o 4, 5, 6, beleza? E em notação de conjunto a gente pode escrever isso daqui, ó. O conjunto dos números naturais é igual ao conjunto dos elementos, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, números positivos e inteiros. São os números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente define duas propriedades, duas operações fundamentais, que são a adição e a multiplicação entre os seus elementos, entre os seus componentes. Elas são definidas pelas seguintes propriedades. Aqui a gente vai começar com as propriedades da adição, e em seguida a gente vai ver as da multiplicação. Basicamente, a adição ela respeita a propriedade de ser associativa, né? Que é o seguinte: se a gente tem, para quaisquer três tipos de elementos, se a gente tiver um A, um B e um C, que sejam elementos pertencentes ao conjunto dos números naturais, a gente vai escrever da seguinte forma: se eu tenho um A mais B mais C, sendo que eu faço aqui, o B mais C, e eu somo o A com o resultado da soma de B mais C. Isso aqui é o igual a eu primeiro fazer o A mais B e depois somar o C. Então ela é associativa. A gente pode fazer a soma associando pares, ok? Isso vale para a soma de mais elementos também, utilizando essa propriedade de ser associativa. Depois a gente também tem que ela é comutativa na adição, ou seja, se a gente tem um A mais um B, isso é igual a gente fazer o B mais o A, né? 1 mais 2 é igual a 2 mais 1, beleza. Elemento neutro na adição. Então existe um elemento que ele não altera o número quando a gente faz uma operação de adição, que é o seguinte: a gente pega o A mais o 0 é igual a A. Parece bem óbvio, mas é interessante a gente ver que são essas propriedades, são três propriedades que praticamente definem essa operação fundamental que é a adição. E agora a gente vai ver quais são as propriedades da multiplicação. Aqui a gente tem as três propriedades da multiplicação e uma última propriedade que relaciona a multiplicação com a adição, que ela é distributiva. Vamos ver uma por vez. A gente tem o seguinte, ela é associativa na multiplicação. O que isso significa? Se a gente tem um A que multiplica um B vezes um C, então a gente tem um B vezes um C, né, multiplicando um A. Isso aqui é a mesma coisa de a gente fazer A vezes B e depois multiplicar pelo C. Então é associativa. E isso vale para quaisquer valores de A, B e C que pertençam aos números naturais. Então, isso é definida sempre para elementos dentro do conjunto dos números naturais. Ela é comutativa na multiplicação. Ou seja, se a gente pega um A vezes um B, isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer um B vezes um A. Então é 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Beleza. O elemento neutro da multiplicação, né, na adição o elemento neutro é o 0. Na multiplicação é o 1. Então a gente tem A vezes 1 é igual a A. Então multiplicar por 1 não altera o elemento, né, quando a gente faz essa operação de multiplicação, porque o 1 é o elemento neutro. Beleza. Notem que o 1 é um elemento dentro dos números naturais. Agora olha só essa última, distributiva da multiplicação em relação à adição. Olha só, se a gente pega um número A e multiplica pelo número que é resultado da soma de B com C, isso daqui é o equivalente a gente fazer
A vezes B mais A vezes C. Ok? Tem algumas escolas que ensinam isso daqui como sendo a regra do chuveirinho. Você sai do A e vem aqui, ó, multiplica com o B e multiplica com o C. Então, quando tem um elemento antes de um parênteses, este elemento está multiplicando todos os elementos que estão sendo somados dentro de um parênteses. Não importa se a gente tem dois ou mais termos aqui, ok? E essas são as propriedades das duas operações fundamentais definidas nos conjuntos naturais, no conjunto dos números naturais, que são associativa, comutativa e elemento neutro da adição, as mesmas três para multiplicação, e a distributiva da multiplicação em relação da adição.